O assunto de hoje vai ser sobre absorventes descartáveis. Oi, gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente aqui neste canal, porque não vou falar de story vlog, muito menos de mulheres incríveis, mas vai ser um tema bem legal, eu espero muito que vocês gostem. Na verdade, foi sugestão de vocês lá no TikTok, porque o TikTok começou a dar uns bans no meu vídeo, ele começou a derrubar uns vídeos meus, porque de acordo com ele eu estava produzindo conteúdo adulto, se é que vocês não entendem, porque eu estava abordando menstruação e sistema reprodutor feminino. Então eu vim pra cá pro YouTube porque eu acho que aqui é uma plataforma mais flexível. E o assunto de hoje vai ser sobre absorventes descartáveis, tanto o interno como o externo, que basicamente a gente tá falando aí do absorvente comunzão e também do OB. Antes de começar a falar sobre ele, eu queria deixar bem claro que, assim, eu vou dar o meu ponto de vista como futura enfermeira e também como usuária de absorvente e pessoa que já estudou pra caramba sobre absorvente. Eu não tô querendo falar que você não pode utilizar o absorvente descartável. Eu estou, através desse vídeo, tentando conscientizar você sobre o que é o uso do absorvente descartável. E basicamente eu vou te falar tudo o que eu sei. E aí depois você vai formar uma opinião sobre isso e vai ver se você quer ou não continuar usando o absorvente descartável. Obviamente, né, se eu vou falar pra você que não é legal utilizar absorvente descartável, eu não vou deixar você na mão. Eu vou falar dos outros métodos que você pode utilizar na sua menstruação, para que você não fique sangrando aí pelos cantos. Então, vamos lá. Eu queria começar falando sobre o impacto do absorvente descartável no ambiente. Confesso que não sou a pessoa, assim, mais adequada para falar disso, não sou uma engenheira ambiental, muito menos uma pessoa que estuda diariamente sobre sustentabilidade, mas se a gente for parar pra pensar que um absorvente descartável, por ele ter o plástico ali, e também por ele ter a substância orgânica, que seria o nosso sangue menstrual, em um absorvente, demora cerca de 100 anos para se decompor. Então, imagine todos os absorventes que você utiliza em um período menstrual, e aí depois você multiplica isso por 1 ano, depois por 10 anos, e depois você multiplica isso por todas as mulheres que existem no planeta. E que utilizam absorvente descartável, óbvio. Porque tem muitas mulheres que não utilizam absorvente descartável, porque em muitos países isso é considerado como item de luxo. Então, vamos lá. Imagina todos esses absorventes de todas essas mulheres num lixão, num aterro sanitário. Gente, é lixo pra caramba. A gente polui muito o nosso planeta fazendo isso. E se a gente for levar em consideração que o planeta Terra é a nossa casa, a gente tá sujando muito a nossa casa. Então, assim, o primeiro ponto pra você não usar absorvente descartável é por conta da poluição que ele causa. Mas agora, vamos falar da composição dele e de como ele afeta a nossa saúde. Eu vou começar falando do absorvente descartável externo, que é basicamente aquele que a gente cola na calcinha. O absorvente descartável externo, ele vai ser composto por gel de poliacrilato, rayon, poliéster, polietileno, polipropileno, celulose e fibras. E aí, qual que é a pegada de tudo isso? Quando a gente fala dos 3 P's do absorvente, que vai ser o polietileno, o poliéster e o polipropileno, essas 3 substâncias, elas são produzidas através do petróleo, ácidos, água e ar. Ou seja, se você for pensar que tem petróleo e ácido próximo da sua genital, já é um negócio pra você ficar, tipo, meio ligada, porque não é um negócio tão legal de estar ali próximo. Essas 3 substâncias, elas são responsáveis por absorver o sangue menstrual, ou seja, por impedir que ele extravase pela nossa calcinha. Só que qual que é o problema deles? Por eles serem formados por ácido e petróleo, eles liberam uma substância que é um gás irritante para nossa genital. Porque quando ele entra em contato com o nosso sangue, lembrando que o sangue, gente, ele é composto por substâncias vivas, porque o nosso sangue, ele tá cheio de hemácias e células do sangue. E aquelas células, quando elas saem do nosso organismo, obviamente elas vão morrer, tipo, elas não têm como sobreviver. Ou seja, já vai estar ocorrendo uma morte celular ali, e aí você imagina essa morte celular em contato com essas substâncias que são tão agressivas. Meu, vai liberar um gás irritante e PS, digo mais. O gás irritante que libera é o que é responsável por a gente sentir aquele odor característico da menstruação. E é muito engraçado isso, porque as mulheres acham que menstruação fede. Eu mesma achava.
Só que depois que eu parei de usar absorvente descartável, eu percebi que não era a menstruação que fedia, era o contato do sangue menstrual com as substâncias presentes no absorvente descartável que ocasionava aquele cheiro, porque ocorria uma oxidação do sangue menstrual. E outra coisa, por conta de ser um tecido ultra absorvente, ele vai propiciar um ambiente ali super quente, úmido e abafado. E quando a gente pensa nisso, a gente já remete facilmente ao crescimento de fungos ou bactérias. Ou seja, através do poliéster, polietileno, do polipropileno, você propicia um ambiente adequado para a proliferação de fungos e bactérias na sua genital. Agora eu vou falar um pouquinho do rayon e do gel de poliacrilato. O rayon, ele vai ser aquela superfície do absorvente que entra em contato com a nossa genital. O rayon, ele é tipo um algodão, só que super mega hiper modificado, porque ele passa por um processo de branqueamento, ele tem várias substâncias ali para deixar ele com aquele aspecto. Já o gel de poliacrilato, ele vai ser responsável por unir todas essas substâncias do absorvente. Então, vamos dizer que ele é uma cola. Essas duas substâncias, elas têm uma coisa em comum, que elas são super abrasivas. Para quem não sabe, abrasivo é aquilo que lesiona a pele. Então, amiga, eu queria te contar que se você já ficou assada durante a tua menstruação, se você já sentiu uma irritação na pele, uma alergia, eu queria te dizer que você só sentiu isso por conta dessas duas substâncias, o rayon e o gel de poliacrilato. E outra coisa que eu queria falar, pelo rayon e pelo gel de poliacrilato serem super abrasivos e ocasionarem lesões na região da genital, a gente sabe que quando a gente tem uma ferida aberta, a probabilidade de que você se desenvolva uma patologia é muito maior. Então, se você está com a sua genitália lesionada e você venha a ter relações sexuais com uma pessoa que tenha ISTs, ou seja, as infecções sexualmente transmissíveis, a probabilidade de você também adquirir aquela IST é muito, muito, muito grande. E aí eu já queria fazer um gancho pra falar sobre esses sintomas que a gente sente, que normalmente a gente acha que é normal, né? Tipo, mulher tem uma tendência de tipo, ai, tô assada, mas é por causa do absorvente, é normal, todo mundo tem isso. A gente não deveria achar isso normal, porque é algo que tá machucando a nossa pele, tá machucando a gente. E só pra vocês terem uma ideia, essas lesões que ocorrem por conta do absorvente não foram relatadas ontem. Elas já foram relatadas há muito tempo, inclusive, antigamente isso era muito pior, porque as mulheres desenvolviam o que a gente chama de síndrome do choque tóxico, que basicamente é quando o nosso organismo, ele entra em contato com uma substância ultra tóxica e acaba adoecendo por conta disso. Basicamente, os sintomas que são relatados aí na síndrome do choque tóxico febre alta, queda da pressão arterial, vômito, náusea, lesões cutâneas. Tem mulheres que até morrem por causa disso. Pra vocês terem uma ideia, isso era muito mais comum no passado, obviamente, porque não tinha toda essa mobilização, assim, da indústria pra fazer um produto que seja bom pra saúde da mulher. Então, muitas mulheres morriam por causa disso, mas hoje ainda acontece. Só para vocês terem uma ideia, a estatística que a gente tem hoje é que uma mulher a cada 100 mil desenvolvem a síndrome do choque tóxico por conta dos absorventes descartáveis. E basicamente essa síndrome ela só acontece por conta que o nosso organismo, a nossa genital feminina, ela possui uma bactéria chamada Staphylococcus, que ela é normal para nossa flora vaginal. Só que o que acontece? Quando esse Staphylococcus, que é uma bactéria, entra em contato com uma substância ultratóxica que está presente no absorvente, ela libera uma toxina. E essa toxina que é o que faz a gente ficar doente. E agora eu vou falar um pouquinho das fibras e da celulose, mais especificamente da composição dessas duas substâncias. Nessas duas substâncias a gente tem uma coisa que chama dioxina. E essa dioxina, ela é um poluente orgânico que basicamente ela vai ser responsável por realizar aquele branqueamento do absorvente. Ou seja, se o absorvente é branquinho daquele jeito, é por conta da dioxina. Basicamente ela é tipo um cloro. Só que o que acontece com a dioxina? A dioxina, ela tem uma relação muito forte com o nosso endométrio. Quando a dioxina entra em contato com o nosso genital, e mais especificamente quando ela adentra o nosso organismo e entra em contato com o endométrio, ela influencia
muito no nosso endométrio. Então, por exemplo, a chance de uma mulher desenvolver endometriose por conta da dioxina é muito grande. A chance dela ter um câncer de colo uterino, um câncer de útero também é gigantesca. E fora isso também que ela pode ocasionar um aumento do fluxo menstrual e também alterações hormonais. Então, é mais um motivo aí para você querer afastar o absorvente da tua vida. Agora eu vou falar um pouquinho do absorvente descartável interno, mais conhecido como o OB. E, bom, a diferença dele pro absorvente descartável externo é que ele não tem aquele plástico que tá presente no absorvente descartável externo. Então, ele não vai ter ali o polietileno, polipropileno, porém as outras substâncias vão estar presentes. Então, imagina que todas aquelas substâncias que faziam mal no absorvente descartável externo também vai fazer mal no OB, só que isso acaba sendo muito pior. Porque o que acontece? Lembra que o OB você enfia no seu canal vaginal, então o contato que o teu organismo tem com essas substâncias é muito maior. E uma das coisas que acaba agravando o uso do OB é porque muitas mulheres não respeitam o tempo do OB. Eu sei que tem lugares que falam que o tempo máximo é 8 horas, mas, gente, eu nunca recomendaria que uma mulher ficasse 8 horas com OB. Sempre tire assim, no máximo com 4 horas. Porque lembra que quando o sangue entra em contato com essas substâncias, ele oxida. E essa oxidação vai para dentro do teu organismo. Então, imagina aquele gás que é totalmente irritante dentro do teu organismo. Imagina a dioxina, quando liberada em contato com o teu útero, podendo te ocasionar um câncer de útero futuramente, podendo te causar uma endometriose. Então, acaba que o OB, ele é, tipo, mais vilão ainda que o absorvente descartável externo. E agora que eu já apavorei vocês, eu literalmente apavorei vocês, eu tenho certeza, com a realidade do absorvente descartável, eu vim dar outras possibilidades para você utilizar durante a sua menstruação. Lembrando que isso é relativo, eu já vou avisar que, assim, cada mulher ou homem trans se adapta com um tipo de... um ou mais, né? Não necessariamente você só vai usar um. Se adapta com o tipo de coletor de menstruação diferente. Então, por exemplo, às vezes o coletor menstrual pra mim é o melhor, mas pra você a calcinha absorvente é o melhor. Então, assim, testem pra vocês verem com que vocês se identificam mais. Então, vamos lá. Eu vou começar falando do coletor menstrual. Eu vou deixar imagens passando pela tela pra que vocês entendam do que eu tô falando. E isso daqui podia ser uma publi? Podia, mas não é não. Eu paguei mesmo porque eu gosto muito dessa marca. A marca que eu utilizo é a Fleury. E, basicamente, gente, eu gosto da Fleury, primeiro porque os kits que eles... Nossa! Os kits que eles vendem, vem com 2 copinhos e também vem com esses saquinhos que eu vou explicar as utilidades dele mais pra frente. E também você pode selecionar o tamanho adequado do seu copinho. Eu acredito que todas as marcas façam isso, mas eu já vi marcas que não vendem 2 copinhos, tipo, vende só um. Mas, enfim, vamos começar. O que é o coletor menstrual? O coletor menstrual, ele vai ser um copinho de silicone. É um copinho de silicone, tá vendo? Ele é totalmente maleável. Que você vai inserir na sua vagina da mesma forma que você coloca o OB. A diferença dele é que ele é muito mais confortável, porque por ele ter um material super maleável, ele vai se adaptar ao teu canal vaginal, ou seja, não vai ser algo desconfortável. E outra coisa que é muito legal também, enquanto o OB a gente enfia lá no fundo, o copinho, ele fica bem superficial, tipo, isso daqui, ele vai, vamos supor, aqui a vagina, ele vai ficar assim, ó, tipo, não vai sair, mas vai estar bem próximo, sabe? É um negócio, assim, super fácil de colocar e de tirar. E qual que é a do copinho menstrual? Tem gente que fala assim, é pequeno. Gente, não é pequeno, eu te garanto. Aqui, esse copinho, ele dá cerca de... pra você ficar 12 horas com ele. E o legal é que ele não tem nenhum material tóxico, então você não precisa ficar se preocupando de... tipo, tirar de 4 em 4 horas, porque você pode ficar até 12 horas com ele. Recomenda-se tirar até 12 horas, porque o que acontece? Pode ser que o seu fluxo menstrual seja maior do que o copinho suporte em 12 horas. Então, a gente recomenda trocar em 12 horas para que não vaze, tá? Para que não tenha uma sobrecarga do copinho. Outra coisa que é legal também, o copinho, ele não tem restrição de idade. Você vai utilizar
desde se for a tua primeira menstruação até se você já estiver quase entrando na menopausa. O importante é você ir lá no site da Fleury e ver qual é o copinho adequado pra você. Agora, eu vou falar um pouquinho do uso do copinho. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam, quando a gente utiliza o coletor menstrual, a gente precisa higienizar, a gente precisa esterilizar isso muito bem depois que a gente usa. E basicamente, como a gente vai fazer essa esterilização? A gente vai fazer isso através da água quente. Então, você vai ter um recipiente, lá na Fleury eles vendem um copo próprio pra você esterilizar teu copinho, mas você pode separar, tipo, uma vasilha da tua casa, que você não use mais, obviamente deixa só pra aquilo, pelo amor de Deus. E aí, você vai esterilizar seu copinho na água quente. E aí, muita gente fala assim, tá, mas e quando eu estiver na rua, como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar como eu faço e como você pode fazer, e também algumas dicas que algumas meninas deram. Eu gosto sempre de levar esse saquinho, porque aí eu guardo o meu copinho aqui e, tipo, ele fica aqui dentro e não suja nada. Mas, basicamente, quando eu utilizo, eu pego e faço uma higiene nele com papel higiênico. Então, por exemplo, eu descarto meu sangue menstrual na privada e dou uma limpada nele bem meia boca com papel higiênico, enrolo ele no papel higiênico, coloco dentro do saquinho e levo pra casa. E aí, enquanto isso, eu coloco o meu outro. Só que tem pessoas que aí eu não recomendo, porque eu acho falta de respeito. Tem pessoas que lavam na pia. Eu não gosto dessa ideia, porque, mano, tem gente que lava talher na pia, tem gente que lava a boca na pia, e, tipo, não é legal, né, você colocar o sangue menstrual em contato com a boca da pessoa, em contato com o garfo da pessoa, sem ela te permitir, né? Então, bom senso, né, galera? Mas teve uma menina que eu achei muito legal essa ideia, que ela sempre anda com uma garrafinha de água, e aí, por exemplo, ela leva a garrafinha pro banheiro, e ela lava o copinho dela, tipo, na privada, sabe? Não dentro da privada, mas tipo, ela vai jogando água no copinho e vai lavando ele. Depois ela guarda no copinho, no saquinho e leva pra casa. Deixa eu ver se eu falei tudo de coletor. Ah, gente, outra coisa. O coletor, ele é algo reutilizável. Então, por exemplo, você vai, esterilizou ele, você pode reutilizar ele. O importante é você realizar uma higiene adequada. E o legal do coletor é que você entra em contato com o teu sangue menstrual. Então, você vai perder o nojo, você vai entrar mais em contato com si mesma. Isso é muito legal. Agora, vamos falar sobre absorventes reutilizáveis. Os absorventes reutilizáveis, eles são igual a um absorvente descartável, só que ele é reutilizável, ou seja, eles são à base de pano. E eu já queria deixar bem claro, não é porque ele é de pano que ele vaza. O absorvente reutilizável, ele tem... Eu vou deixar a marca dos absorventes reutilizáveis passando na tela, tá? Ele tem panos que são ultra absorventes, mas também panos que são impermeáveis, ou seja, que impede que o sangue vaze. Corre o risco, sim, de vazar quando você estiver utilizando o absorvente de pano, mas porque, tipo, o absorvente se movimentou na tua calcinha e tal, mas assim, não é algo que vai vazar, sabe? Eles são super eficientes e basicamente vai ser a mesma coisa do coletor. Você vai utilizar ele, depois você leva um saquinho, guarda ele quando você for trocar, e aí quando você chega em casa você lava ele e depois você pode utilizar ele novamente. Eu confesso que eu não utilizo absorvente descartável não, reutilizável, porque nunca me surgiu interesse. Eu, tipo, quis optar pelo coletor menstrual e foi algo assim, que, tipo, eu gostei e não é desconfortável pra mim, então acabou que eu fiquei no coletor menstrual. Meninas que utilizam absorvente reutilizável, eu vou pedir para que vocês deixem sua opinião aqui no comentário, para que as pessoas possam ler e também possam aprender, porque às vezes o conhecimento que eu tô passando aqui, às vezes tá pouco com relação ao absorvente reutilizável, e você sabe mais do que eu, então deixem nos comentários. E o último método que a gente tem para coletar a sua menstruação, gente, eu não sei se é o último, tá? Esses são os 3 que eu conheço. Pode ser que existam mais, mas eu não sei. Então, mais uma vez, meninas, deixem nos comentários. O último método que a gente tem são as calcinhas absorventes. Basicamente, elas são o mesmo esquema do absorvente reutilizável, só que ao invés de ser um absorvente, ela é literalmente uma calcinha. Ela tem um forro especial, tanto na frente como atrás, e ela não vai permitir que o sangue vaze e também não vai deixar a região da sua genital íntima. Isso também acontece com o absorvente reutilizável, tá?
Então, basicamente, ela vai absorver todo aquele sangue e você não vai se sentir confortável por isso, porque é só uma calcinha. Eu acredito que ela seja o método mais confortável de todos, eu nunca utilizei, porque eu não achei pra comprar, na real. Eu queria comprar físico, eu não gosto de comprar muita coisa online. E aí, por ela ser algo reutilizável e também só uma calcinha, ela deixa o ambiente ali da genital muito mais fresco, então acaba sendo algo muito mais confortável. E a mesma coisa do absorvente reutilizável. Você vai, utilizou, precisou trocar? Retira a calcinha, guarda no saquinho, chegou em casa, lava e usa de novo. Uma coisa que eu já queria deixar bem clara com relação a esses métodos alternativos é que, se a gente for comparar o preço deles com um pacote de absorvente descartável, realmente eles vão ser muito mais caros. Mas uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é, tipo, pensem a longo prazo. Por quê? Isso daqui você vai pagar uma vez. Recomenda-se que troque um coletor menstrual a cada 2 anos. Então, você vai pagar... Eu paguei, se eu não me engano, R$ 110 nesses dois. Você vai pagar R$ 110 nisso aqui e depois você só vai pagar R$ 110 daqui 10 anos. Então, tipo assim, compensa muito. Já o absorvente descartável, você vai pagar R$ 8 no mês, depois R$ 8 no outro. E se você for fazer essa conta, mano, sai muito mais caro do que você comprar um coletor menstrual. Da mesma forma que sai muito mais caro se você comprar uma calcinha absorvente e um absorvente reutilizável. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Deem um feedback também se vocês gostaram desse vídeo, porque é um vídeo novo. Eu não sei se ficou bom, eu não sei se vocês vão gostar. Mas assim, eu tô tentando, eu tô me esforçando para que isso dê certo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. É isso. Beijo e tchau!